pessoal, tudo bom com vocês? Fernando aqui novamente, prosseguindo aquele relato que eu estou fazendo já gigante. Então todo mundo, acredito que se chegou nesse vídeo já deve saber, tenho 37 anos, portador de esclerose há um pouco mais de 10, diagnosticado com 10, um pouco mais os primeiros sintomas. Como esse já é o quarto vídeo dessa série, eu vou jogar aqui no card aqui em cima o primeiro vídeo que eu fiz dessa sequência, para ficar mais fácil para quem chegou por acaso só nesse vídeo, para poder pegar a história desde o princípio aqui. E o restante dos anos aqui eu vou repartir como estou fazendo, para não ficar uma história longa e maçante. Então bora pro vídeo. Então, prosseguindo a história aqui, estamos no ano de 2011. Então, assim, já a primeira coisa que eu quero dizer, assim como no vídeo anterior, então nesse ano eu já estava consumindo, ainda no sentido de bebidas alcoólicas, eu estava consumindo metade do que aquele número anterior que eu relatei no vídeo, no outro vídeo. Então agora não passava, e agora diferente da outra vez que eu falei um número de no mínimo algo em torno de 120. Dessa vez, a partir desse ano, era um consumo de no máximo 64, 60, de 60 a 70, não passava disso. Então já foi uma grande diferença, uma grande mudança. E dois fatores para isso já ter mudado. O primeiro, porque minha filha nasceu, como eu falei, no final do ano passado. Então já minha vida não era somente a minha vida. Então tinha outras pessoas, uma outra pessoa especialmente para eu me preocupar bastante. E também porque naturalmente, sem eu consumir nada, essa fica mais fácil para entender para quem já bebeu e sabe da situação. Então eu, sem beber nada, eu já parecia um bêbado andando. Então assim, era todo desequilibrado, passos difíceis e tudo mais, tinha que estar sempre me apoiando em alguma parede, alguma coisa, senão eu não conseguia andar. Tipo, se eu tivesse que atravessar uma rua, por exemplo, sem apoio nenhum, ainda em 2011 eu até conseguia, mas tinha que ser uma rua sem movimento nenhum de veículos, porque não ia ser uma tarefa rápida. Então não seria muito recomendável se não tivesse ninguém ao meu lado para me auxiliar a atravessar a rua. Então, ainda em 2011, no início de 2011, eu decidi procurar um segundo neurologista. E aquelas duas primeiras consultas que eu fiz, as duas primeiras ressonâncias que eu fiz, foi todas aqui em Guarulhos, onde eu moro, e com o mesmo médico. E então, como o mesmo exame no mesmo local com o mesmo médico não tinha dado nada de diferente e os meus sintomas persistiam e estavam algumas coisas mais difíceis para fazer, então eu decidi procurar um outro médico. E como eu já trabalhava em São Paulo, eu decidi procurar por lá. Ficava até mais fácil, eu ia lá no médico e voltava para o serviço em seguida. Ou o contrário, eu trabalhava antes do final do dia, passava no médico também. E aí marquei no Hospital São Paulo. Apesar de eles atenderem de forma pública também por lá, mas como eu tenho um plano, eu marquei pelo plano. E já levei a minha ressonância que eu tinha, não fiz outra no primeiro momento. E aí ele deu uma olhada, deu uma analisada. Eu relatei para ele tudo o que acontecia comigo, o que acontecia, o que já não acontecia mais e tudo mais. E ele já desconfiou que meu problema fosse a esclerose. Ele tinha uma boa desconfiança disso. Mas ele pelo menos foi bem mais claro do que o meu anterior. Ele pegou e falou: cara, ó,
Eu acredito que eu sei, imagino que você deve ter. Mas, de qualquer forma, se você tiver o que eu imagino, eu não seria a melhor pessoa, o melhor profissional para te aconselhar, não, mas para te diagnosticar com esse problema. Eu vou te encaminhar aqui para esse outro médico aqui no Hospital São Paulo mesmo, e ele eu tenho certeza que vai conseguir te ajudar mais do que eu. Então, pelo menos isso aí já foi um grande ponto a favor, diferente com o primeiro que eu passei aqui em Guarulhos. Ele já deixou claro assim que ele tinha sim ciência do que poderia ser meu problema e que ele também não poderia me ajudar de forma eficiente. Então ele me indicou um outro profissional dentro do hospital mesmo, diferente, como eu disse, do cara aqui em Guarulhos, que se ele por acaso, ele provavelmente devia ter desconfiado de alguma coisa, tenho quase certeza, mas como ele não me falou nada, não me indicou, não aconselhou passar com outra pessoa, então, e eu também, aí vem a minha parte da culpa também, né? Eu também não me importei muito porque não estava com vários problemas ainda, então acabei não passando com mais ninguém. Mas esse segundo me aconselhou, me sugeriu passar com um terceiro lá. E foi o que eu fiz. Fui, marquei, acho que 1 ou 2 semanas depois, passei com essa pessoa que ele indicou. E aí sim, essa terceira pessoa, eu tinha levado aquela segunda ressonância que eu tinha feito, mas ele olhou assim, tudo mais, ele falou que não estava muito boa as imagens e tudo mais, sinceramente, entre as imagens que ele falou que não estava boa e as imagens mais atuais que eu faço até hoje, eu não vejo praticamente diferença nenhuma. Acho que faz sentido, né? Porque o cara estudou vários anos lá para ter virado um neuro, né? E se eu conseguisse bater o olho e conseguir identificar alguma coisa, ia ser meio estranho. Não faria muito sentido. Então ele me aconselhou, ele perguntou meu plano e tudo mais, perguntou se eu conseguia fazer no HCOR aqui em São Paulo. Eu falei, não, dá para fazer sim, o plano cobre lá, eu posso fazer por lá. Aí ele falou, não, então faz uma ressonância nova lá. Ele fez as guias para eu fazer novamente, mas aí ele já foi um pouco mais completo, assim, ele pediu do crânio, pediu da coluna cervical, coluna lombar e tudo mais. Então eu marquei e fiz os exames lá. Fiquei um puta de um tempo dentro da máquina fazendo, puta como demora. Mas fiz. Aí quando eu retornei com ele pro resultado dos exames, acho que uns 30 dias depois, alguma coisa assim, aí ele me passou a real assim. Ele falou, cara, ó, com tudo que você me falou aqui, você pode ter possivelmente qualquer um desses 10 problemas. Eu não me recordo agora, que isso foi em 2011, eu não me recordo dos nomes que ele falou que eu poderia ter, o nome das doenças, possíveis doenças. Mas ele me passou, se não dava 10, dava quase 10. Aí ele pegou e falou, cara, vou marcar mais alguns exames para você, e no decorrer desses exames, conforme for saindo os resultados, a gente vai eliminando algumas dessas possíveis doenças, para tentar ser o mais preciso possível no resultado final. Então foi o que eu acabei fazendo. Então eu cheguei a fazer as ressonâncias, eu já tinha feito, mas eu cheguei a fazer tomografia, cheguei a fazer exame de líquor, 2 por sinal, um lombar e o outro eu não me recordo o nome, mas é um que pega no seu pescoço, um pouco abaixo da cabeça, não me recordo o nome dele, mas o outro era o lombar, que eu me lembro. Eu fiz uma eletroneuromiografia, eu fiz eletroneuroencefalograma, devia ser isso. E trocentos mil tipos de exame de sangue. Os caras tiraram, sei lá, uns 10 litros de sangue meu com exame de sangue. Puta merda, como eu fiz exame de sangue também. E entre mais alguns outros exames lá que ele me pediu para fazer também. Então cada vez que eu fazia 1 ou 2, eu voltava lá, passava com ele já dava mais uma analisada nos resultados e tudo mais, descartava
alguns dos problemas que ele achava que poderia ser. E aí sim, no final do ano, aí ele chegou com o diagnóstico para mim. Ainda no decorrer dos exames que eu estava fazendo, o meu pai acabou falecendo em junho, ainda, né, de 2011. Foi bem zoado para mim, mas eu já estava menos mal, que eu já estava trabalhando de casa, então isso tornou um pouco mais simples minha vida, mas provavelmente foi mais uma contribuição para agravar os meus problemas, mas eu não tive, pelo menos não percebi algum surto por culpa dessa emoção em específico, mas aconteceu isso em 2011 também, então possivelmente deve ter contribuído com alguma parte dos problemas no ano seguinte que eu tive. E foi em novembro que eu fui diagnosticado. Ainda em dezembro, para fechar o diagnóstico mesmo de esclerose, ele marcou para eu fazer uma pulsoterapia. Então eu fui para o hospital, fiquei 3 dias internado, fiz uma pulso por dia, 3 dias consecutivos. Outra coisa que assim que ele também me falou que eu tinha esclerose, antes mesmo de eu fazer a pulso, que eu falei que seria para fechar o diagnóstico, mas ele se mostrou assim extremamente preocupado com a minha situação mental, assim. Então ele me perguntou se eu precisava de fazer algum acompanhamento com um psicólogo ou com um analista, o melhor nome para esse tipo de profissional. Eu peguei e falei para ele, cara, não, eu cheguei lá de moto, como eu sempre fazia e tudo mais, estava com a minha dificuldade para caminhar, mas achei extremamente desnecessário. Na verdade, minha parte em particular, eu achei naquele momento e continuo achando que para mim não é um cara que seria necessário. Mas anos mais para frente eu fui conhecendo outras pessoas, acabei vendo que uma boa parte das pessoas faz esse tipo de acompanhamento. Mas eu em particular, além de não ter falado para ele que não tinha necessidade, eu até achei uma oferta meio incomum, assim, eu não conseguia achar o porquê que aquilo seria necessário. Mas realmente, pensando depois disso, pensando anos depois sobre isso, eu vejo que realmente para algumas pessoas não deve ser uma notícia muito agradável de se ouvir, né? O cara chegar para você e falar, ó, você tem esse problema, um problema que não tem cura, eu vou te passar uns medicamentos, que esses medicamentos vão te ajudar a retardar o seu problema, mas se a pessoa já tivesse procurado alguma coisa a respeito, se já tivesse a desconfiança, então o cara ia acabar descobrindo até que ponto você pode chegar. Os surtos assim, ia descobrir o que poderia acontecer com você se você tivesse normal naquele momento, tirando alguns problemas simples, que normalmente é assim que começa assim a esclerose, assim. Normalmente você não tem nada de extrema gravidade e sempre tem alguns probleminhas simples de se resolver que você acha que dá para tocar a vida normal. E se você procurar saber assim, você pode ficar meio com medo, essa porra aí, vocês entenderam. Então assim, foi só, por enquanto foi só isso daí. Aí a primeira pulso foi normal, sem sequela nenhuma, sem problema nenhum, ocorreu tudo bem. Por sinal, quando eu voltei para casa no terceiro dia, fez uma puta diferença. Eu me sentia realmente assim, outra pessoa, com vontade até nos corredores do hospital, enquanto eu estava lá, de sair correndo em volta, já que eu não podia sair de dentro do hospital. Já na primeira sessão
No primeiro dia, na primeira aplicação, antes de receber a segunda, eu já estava muito melhor. E depois de fazer as outras duas que faltavam, fiquei mais melhor ainda. Apesar dessa palavra não existir, mas a ideia é essa daí. Tava muito bom, muito bom. Tá, já falei demais aqui, então próximo vídeo eu continuo em 2012. Vamos colaborar comigo aí, já vamos se inscrever no canal aqui. Já tem uma quantidade de pessoas um pouco grande aqui, muito mais do que eu imaginava que eu iria conseguir transmitir as informações aqui. Então, se alguém puder ajudar um pouco mais e se inscrever aqui, vai ser mais gente que a gente vai conseguir, o YouTube vai recomendar e a gente vai conseguir passar essas informações para mais pessoas. Até mais.